Meu nome é Júlia Santos, tenho 27 anos. E ontem à noite, meu irmão riu na minha cara porque eu não fui convidada para a festa de aniversário de casamento dos meus próprios pais. Não era uma festinha qualquer. Era uma celebração de gala que eles planejavam há meses, sem se darem ao trabalho de mencionar nada para a filha difícil. Eu descobri do jeito que todo mundo descobre as coisas hoje em dia, pelo celular. Uma notificação apareceu e lá estava ele, em vídeo, sorrindo em um salão de festas lotado. Noite especial para o papai e a mamãe, disse ele, virando a câmera para que eu pudesse ver todos erguendo suas taças de cristal. Então, ele baixou o tom de voz. Pura simpatia falsa. Que coisa louca, Ju. Seu nome não está no mapa de mesas de novo. Desliguei antes que ele pudesse ouvir minha voz embargar. Ser deixada de lado não era novidade, mas ver isso transformado em piada quebrou o resto de paciência que eu ainda tinha. Fiquei encarando a mensagem dele e a foto ostensiva do hotel nos jardins onde estavam comemorando, e um pensamento me atingiu com tanta força que pareceu imprudente. Tudo bem, fiquem com a festa perfeita de vocês. Eu vou fazer a minha. Abri um mapa, dei zoom no hotel e pesquisei espaços de eventos com as mãos tremendo, até encontrar um galpão industrial no prédio, exatamente ao lado, disponível para a mesma noite. Não pensei na minha poupança ou no quão insano era planejar uma festa rival em uma semana. Só pensei nos parentes que eles haviam esquecido, nos amigos que eles afastaram, e em como seria ver os convidados deles escapando um por um para me encontrar. Antes de contar o que ele disse depois, e como tudo explodiu quando nossas festas colidiram, me diga, que horas são aí e de onde você está assistindo? Passo 1. Encontrar um lugar alto o suficiente para abafar décadas sendo ignorada. Na manhã seguinte àquela chamada de vídeo, sentei na pequena mesa da cozinha do meu apartamento em São Paulo, laptop aberto, café gelado, encarando o e-mail de confirmação do loft de tijolinhos ao lado do Grand Hotel. Meu coração martelava no peito. O assunto dizia, reserva confirmada, sábado, 19 horas. Abaixo estava o preço, um número tão alto que praticamente gritava, você ficou louca, Júlia. Eu era uma designer freelancer, não uma executiva com bônus para queimar. Minhas economias deveriam ser para emergências, não para declarar guerra à minha própria família. Mas, se isso não era uma emergência, o que era? Abri um documento novo e digitei plano de guerra no topo. Embaixo comecei uma lista. 1. Fazer a lista de convidados. 2. Comida e bebida. Barato, mas não vergonhoso. 3. Decoração que diga nós pertencemos aqui. 4. Não amarelar. Cada nome que eu escrevia na lista vinha com uma lembrança. Tia Denise, que uma vez dirigiu 3 horas para ver minha exposição de arte na faculdade, apenas para ver meus pais irem embora cedo, porque o jantar de networking do Felipe era mais importante. Prima Camila, que foi desconvidada do Natal da família, depois de questionar um comentário rude do meu pai. Os vizinhos antigos que costumavam nos trazer doces, mas que pararam de ser convidados quando subimos de status. Quanto mais nomes eu adicionava, mais percebia quantas pessoas haviam desaparecido silenciosamente dos eventos familiares ao longo dos anos. Não era só sobre mim, era sobre qualquer um que não se encaixasse na imagem polida que meus pais estavam vendendo. Você já percorreu seus contatos e percebeu que metade da sua família só liga quando precisa de algo? Comecei a enviar mensagens. Oi, é a Júlia. Sei que é em cima da hora e meio maluco, mas vou dar uma festa no próximo sábado em um loft no centro, mesma noite do aniversário dos meus pais no hotel ao lado. Você também não estava na lista deles, né? Vem na minha, sem traje de gala, sem fingimento. Em minutos meu celular acendeu. Camila respondeu primeiro. Espera, eles não te convidaram também? Tô dentro, 100%. Depois. Fiquei sabendo da festa deles pelo Instagram. Achei que eu era a única excluída. Uma onda de mensagens. Achei que era só comigo chegou, transformando minha raiva em algo mais afiado, mais focado. Isso não era apenas vingança infantil, era um encontro dos esquecidos. Naquela tarde, minha melhor amiga, Bia, entrou no meu apartamento sem bater, jogando a bolsa no sofá. Você parecia que ia botar fogo em algo pelas mensagens. O que aconteceu? Perguntou ela puxando um caderno.
Bia gerenciava um bar na Vila Madalena e sabia mais sobre eventos do que todo o círculo social dos meus pais. Quando contei sobre o vídeo, sobre o loft e sobre como a lista de convidados deles era basicamente um espelho, refletindo o mesmo punhado de parentes aprovados, ela não me chamou de dramática. Ela sorriu. Então, você vai fazer uma festa rival colada no show da família Santos? Finalmente, estava esperando anos para você surtar. Espalhamos minhas listas pela mesa. Bia rabiscou ideias nas margens. Playlist que as pessoas realmente possam dançar. Cantinho de fotos DIY com fotos reais e bagunçadas da família. Microfone para brindes que não sejam roteirizados. Enquanto ela falava da logística, pensei no rosto do meu irmão naquele vídeo. Felipe Santos, 30 anos, advogado sênior de um escritório de elite. O cara que meus pais apresentavam como nosso orgulho. O cara que uma vez transformou meu jantar de formatura em uma celebração do estágio dele. Eu já conseguia ouvi-lo. Sério, Ju, você está fazendo cena. Mas esse era o ponto. Pela primeira vez, a cena seria minha. Tarde da noite, quando Bia foi embora e o apartamento ficou silencioso, encarei meu saldo bancário diminuindo e pensei em desistir. E se ninguém viesse? E se meus pais descobrissem e decidissem que eu finalmente confirmei a história favorita deles sobre eu ser ingrata e emocional demais? E se essa festa fosse a prova de que eu realmente estava tão sozinha quanto eles me faziam sentir? Então chegou outra mensagem de um parente que eu mal conhecia. Soube que você vai fazer algo no sábado. Obrigado por lembrar da gente. É bom ser lembrado. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo. Talvez eu não estivesse apenas começando uma festa. Talvez eu estivesse começando uma rebelião. No sábado, São Paulo parecia vibrar só para eles. O Instagram do grande hotel mostrava floristas trazendo rosas brancas, funcionários polindo taças, organizadores mimando cada detalhe com cartões de nome dourados. Eu assistia tudo pelo celular enquanto estava sentada no chão de concreto do loft, com cabos e extensões espalhados ao meu redor, como linhas de batalha. Para de olhar a festa deles, disse Bia, tirando o celular da minha mão. Temos nosso próprio caos para construir. O loft cheirava levemente a tinta e madeira velha. Paredes de tijolo exposto, teto alto, janelões com vista para a mesma rua onde os convidados dos meus pais chegariam em carros pretos. Nada de lustres ou esculturas de gelo, apenas luzes de varal que nós mesmas estávamos pendurando e cadeiras dobráveis alugadas que Bia insistiu que poderiam parecer estilo industrial intencional. Cobrimos mesas descombinadas com toalhas baratas, mas bonitas, e colamos fotos impressas que desenterrei de HDs antigos. Não os retratos de família perfeitos que minha mãe postava em todo feriado, mas os cliques bagunçados, primos de pijama, churrascos no quintal, a vez em que Camila e eu tentamos fazer um bolo e quase explodimos o forno. Eu tinha esquecido desse dia, disse Camila baixinho quando chegou cedo para ajudar, com uma caixa de vinho barato estalando nos braços. Ela apontou para uma foto onde estava rindo com farinha no nariz e eu, mais nova, apoiada no ombro dela. Eles nunca compartilharam essa, eu disse. Não combinava com a marca da família. Meu celular vibrou. Um grupo de WhatsApp que minha mãe criou para o evento apitou com outra atualização que eu não deveria ver. Alguém tinha me adicionado meses atrás e nunca me removeu. Um primo escreveu: cheguei no hotel. Não tem lugar para a Júlia, certo? Outro respondeu com um emoji de dar de ombros. Você sabe como é. Engoli em seco. Como é? Esse era o problema. Ignora eles, resmungou Bia, ajustando a pequena caixa de som Bluetooth. Hoje à noite, eles é que estão perdendo. Ainda assim, conforme o relógio rastejava para as 19 horas, a dúvida surgiu. E se a gravidade deles fosse mais forte? E se as pessoas preferissem a versão segura e polida da família, em vez da bagunçada e honesta que eu oferecia? Você deixaria a festa oficial, com menu sofisticado e bar aberto, por um loft cheio de pessoas que sua família descartou? Ou ficaria onde é confortável, mesmo que doa? 7 horas chegou e passou. Ninguém. Andei entre as mesas de comida travessas de salgadinhos que Bia conseguiu negociar e um buffet de tacos improvisado. Ainda é cedo, disse Bia, checando o relógio. Relaxa. As pessoas têm que aparecer no hotel primeiro. Elas precisam ser vistas. 19:10, 19:15.
Meu estômago deu um nó. Então, o elevador tocou. As portas se abriram e 3 pessoas saíram rindo nervosamente. Reconheci-os imediatamente. Um tio mais velho, que parou de ser convidado após o divórcio, sua nova esposa e a filha adolescente, que nunca tinha sido convidada para nada. Achamos que seríamos os únicos, disse ele, tirando o paletó. Mas ouvimos que o papo estava correndo. O papo estava correndo. Olhei pela janela. No final do quarteirão, eu via a entrada do hotel brilhando. Um fluxo de convidados entrava e saía. Meu celular vibrou de novo, desta vez com um texto de uma prima. Eles nos sentaram. Seu nome não está aqui mesmo. Que lixo. Após uma pausa, me manda sua localização. Em meia hora, mais pessoas chegaram. Alguns vieram direto para o loft, vestidos como queriam. Outros entraram de fininho, olhando por cima do ombro, claramente tendo escapado do hotel. Uma tia confessou. Disse a eles que precisava de um ar. Outro disse que a ida ao banheiro virou uma excursão. Cada vez que o elevador abria, o nó no meu peito afrouxava. O riso no loft não era educado ou encenado. Era alto, sobreposto, bagunçado. As pessoas se abraçavam como se não soubessem quando teriam outra chance. E a melhor parte, ninguém perguntava: o que o Felipe fez agora? Eles perguntavam: como você está, Júlia? O que você realmente quer? Pela janela, a fachada do hotel brilhava como uma capa de revista. Aqui dentro, com nossas mesas emprestadas e fotos impressas, parecia a vida real. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia do lado de fora olhando para dentro. Eu me sentia o centro de uma história que eu finalmente estava contando por mim mesma. Eu só não sabia ainda o quão longe essa história empurraria o resto deles. Por volta das 21 horas, o loft estava a todo vapor. A música pulsava da playlist da Bia, uma mistura caótica de sucessos antigos e músicas que as pessoas realmente sabiam dançar. Alguém tinha começado um trenzinho. Camila estava ensinando uma tia a fazer uma dança do TikTok. O cantinho de fotos tinha fila constante. As pessoas riam segurando plaquinhas que Bia tinha escrito: esquecidos, mas divertidos, não convidados e prosperando, família por escolha. Eu estava no meio de uma conversa quando o ar mudou. Não ouvi o elevador. Senti o silêncio entrar como uma rajada de vento. As conversas foram morrendo. As cabeças se voltaram para a porta. Lá estava ele, Felipe Santos, ainda em seu terno de corte impecável. Gravata levemente frouxa para parecer relaxado, mas não desleixado. Cabelo perfeito, como se o hotel tivesse um cabeleireiro de plantão. Ele parecia ter acabado de sair de um post do LinkedIn sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Atrás dele, alguns dos meus parentes hesitavam na porta. Os olhos dele varreram o loft e os varais de luzes, a mesa de comida lotada, as pessoas que deveriam estar aplaudindo meus pais no hotel antes de pousarem em mim. Bem, disse ele com a voz suave e projetada, eu saio da festa principal por 1 hora e encontro um puro. Isso. O jeito que ele disse isso, como se fosse uma bagunça que ele estava prestes a limpar, fez minha mandíbula travar. Belo público, Ju. Não sabia que você estava tentando fazer um evento concorrente. Golpe ousado. Não é concorrente, eu disse, forçando meus ombros a relaxarem. É separado. Outra lista de convidados. Você sabe, as pessoas que não passaram no seu processo seletivo. Uma risada desconfortável ecoou pela sala. Felipe deu um sorriso tenso. Você realmente acha que transformar isso em um espetáculo ajuda em algo? A mamãe está chorando lá em cima. O papai está furioso. Você poderia simplesmente ter conversado com eles. Conversado com eles. As palavras explodiram de mim. Como na vez em que tentei explicar por que doeu quando vocês esqueceram de me convidar para o jantar da sua formatura, ou na vez em que descobri pelo Facebook que tinham feito uma festa surpresa para a sua promoção. A mandíbula dele cerrou. Aquilo foram mal-entendidos. Engraçado como os mal-entendidos sempre me deixam fora da foto. O que aconteceu hoje foi bem claro. Você me ligou por vídeo, especificamente para esfregar na minha cara. Ele deu de ombros, mas houve um lampejo de algo atrás de seus olhos. Culpa. Eu estava tentando ser engraçado, disse ele. Você sabe como a gente brinca. Brinca? Perguntei com a voz mais afiada. Quando foi a última vez que a piada foi com você, Felipe?
A pergunta ficou no ar como um holofote. Você já se perguntou o que aconteceria se o filho de ouro tivesse que ficar em uma sala cheia de pessoas e ouvir em voz alta o quanto o privilégio dele custou a todos os outros? Uma voz da multidão quebrou a tensão. Tio Marcos, um dos primeiros a chegar, deu um passo à frente. Nós viemos porque a Júlia nos convidou, disse ele calmamente. Ninguém lá em cima lembrou nossos nomes até hoje à noite. Outra tia acrescentou. Sério, Felipe, é a primeira vez em anos que sinto que um evento da família Santos não é apenas um teatro. O olhar de Felipe saltou para eles e depois voltou para mim. Você está colocando eles contra o papai e a mamãe, acusou ele baixinho. Você quer mesmo ser essa pessoa? Eu não estou colocando ninguém contra ninguém, eu disse. Eles só estão vendo o que já estava lá. Eu só cansei de fingir que não dói. Por um segundo, algo quebrou na expressão dele. Vi o irmão que costumava me dar sobremesa escondida quando éramos crianças. Então a máscara voltou para o lugar. Você sempre foi dramática, disse ele. Você poderia ter tido um lugar na mesa se tivesse se esforçado mais para se encaixar. Lá estava. A história da minha vida resumida em uma frase. Se você não está confortável, é porque você é o erro, não a sala. Me esforçado mais, repeti, quase rindo. Eu me dobrei em formatos que você nunca precisou nem pensar. Você foi elogiado por respirar. Eu fui chamada de excessiva por existir. Alguém no fundo bateu palma uma vez, bruscamente, depois outro. Logo uma pequena onda de aplausos percorreu a sala, hesitante, mas real. O rosto de Felipe corou. Ele não estava acostumado a perder o controle da narrativa. Não aqui. Não na frente dessas pessoas. Quer saber? Disse ele secamente. Aproveite sua pequena rebelião, Ju. Mas quando isso acabar, você ainda será aquela que queimou a ponte. Talvez a ponte precisasse queimar, disse Bia, dando um passo à frente. Às vezes você não percebe o quão longe foi mantido da mesa até que alguém a incendeie. Felipe fuzilou ela com o olhar, depois a mim, depois a multidão que não estava correndo em sua defesa. Não espere que eles escolham você em vez de uma vida inteira de família, resmungou ele. Mas, enquanto ele se virava, notei algo que fez meu coração saltar. Alguns dos parentes que chegaram com ele não o seguiram. Ficaram onde estavam, com copos na mão, olhando para mim. Talvez família não significasse mais o que ele pensava. A música voltou aos poucos depois que Felipe saiu, mas a atmosfera tinha mudado. Parecia mais afiada, carregada. Bia se inclinou e sussurrou. Ainda não acabamos. Você ainda tem aquele e-mail, né? Meu estômago apertou. O e-mail. 2 semanas antes de tudo isso, eu estava na casa dos meus pais ajudando minha mãe a escolher uma foto para o cartão de Natal. Ela deixou o laptop aberto na cozinha e o assunto de um e-mail me chamou a atenção. Lista final de convidados. Aniversário. Eu não queria bisbilhotar, mas meu próprio nome brilhando na tela e depois literalmente riscado em uma resposta do Felipe me paralisou. Sério, mãe, convidar a Júlia só vai deixar as coisas tensas, escreveu ele. Vamos manter simples, só família imediata. Seguido por um emoji de carinha sorridente. A resposta da minha mãe. Você provavelmente tem razão. Ela diz que não gosta dessas coisas mesmo. Eu silenciosamente encaminhei a conversa para mim mesma e passei dias pensando se guardar aquilo era paranoia ou necessidade. Agora, eu sabia a resposta. Sim, eu disse. Eu ainda tenho. Bia subiu em uma cadeira e bateu palmas. Ok, pessoal, pausa rápida, gritou ela. A sala silenciou. Dezenas de olhos se voltaram para mim. Engoli em seco. Eu não trouxe todos vocês aqui apenas para ter uma versão de segunda classe do que está acontecendo ao lado. Comecei, com a voz tremendo. Eu trouxe vocês aqui porque todos nós, de maneiras diferentes, fomos informados de que não pertencemos à versão oficial desta família. Cabeças assentiram. Puxei meu celular com as mãos trêmulas e espelhei a tela no projetor que alugamos. A conversa de e-mail apareceu, enorme na parede de tijolos atrás de mim. Dava para ver tudo. O assunto, meu nome na lista, a resposta onde ele foi riscado, a justificativa casual. Um murmúrio baixo e coletivo percorreu a sala. Algumas pessoas arfaram. Camila cobriu a boca. Isso, eu disse suavemente, foi como eu soube que não fui convidada. Não foi por acidente. Não foi porque esqueceram. Foi porque meu próprio irmão sugeriu que eu arruinaria a vibe.
As palavras saíram cruas, mas precisas, e o que mais dói não é nem a decisão. É que, por anos, quando qualquer um de nós percebia que estava sendo empurrado para fora, diziam que éramos sensíveis demais, dramáticos demais, ingratos. Mas isso não é um mal-entendido. É uma escolha. Você já viu a prova da história que sentiu a vida inteira escrita em texto claro para todos verem? É validador, enjoativo e estranhamente libertador. Alguém no fundo falou. Eles me disseram que você não queria mais vir, disse uma prima mais velha. Disseram que você preferia sua vida independente. Disseram isso de mim também, acrescentou outro parente. Que eu estava ocupado demais. Comigo também, disse Camila. Parei de receber convites e disse a mim mesma que era apenas um descuido. No fundo, eu sabia que não era. Um silêncio pesado se seguiu. Respirei fundo. Não estou mostrando isso para fazer vocês odiarem eles. Estou mostrando porque cansei de me convencer de que eu imaginei tudo isso. Isso é o que tem acontecido comigo, com vocês. E hoje é a primeira vez que sinto que temos o poder de escolher algo diferente. Bia interveio. Então, o negócio é o seguinte: ninguém vai trancar as portas. Ninguém está contando pontos. Mas estou curiosa. Já que existem 2 festas hoje, em qual delas você realmente quer estar? Naquela onde você se sente um figurante ou naquela onde você é realmente visto? Ela não pediu para levantarem as mãos. Não precisou. A resposta veio em movimento. As pessoas puxaram seus celulares e mandaram mensagens para quem ainda estava no hotel. Sobe aqui. Você está na festa errada. Confia em mim. Alguns que estavam em cima do muro tiraram os paletós e os colocaram nas cadeiras, como quem diz, vou ficar. Naquele momento, Felipe reapareceu na porta, com a expressão tempestuosa. Atrás dele, eu via o brilho suave do corredor do hotel. Que diabos você está fazendo? Ele sibilou, caminhando em minha direção. A mamãe está soluçando. O papai acabou de descobrir que metade da sobremesa nem foi tocada porque as pessoas estão desaparecendo. Você está projetando e-mails privados em uma parede agora? Privados? Repeti, com o coração disparado, mas a voz firme. Você decidiu meu lugar na família naquele e-mail. Eu acho que eu decido se guardo isso para mim ou não. O olhar dele foi para a tela, depois para os rostos na sala. Ele de repente pareceu menor, terno e tudo. Você está arruinando a noite deles, disse ele. Não, tio Marcos interrompeu. Eles arruinaram muitas das nossas noites muito antes disso. Hoje estamos apenas finalmente falando sobre isso. Camila virou-se para Felipe. Você já se perguntou por que eu parei de aparecer? É porque toda vez que eu vinha, sentia que estava sendo avaliada em comparação a você. Felipe abriu a boca, depois fechou. Esse era o pesadelo dele. Uma sala que ele não conseguia controlar com charme ou currículo. No fundo, alguém riu, não dele, mas do absurdo de tudo. A tensão quebrou. Bia ergueu seu copo de plástico. Aos não convidados. Aos não convidados. A sala ecoou de volta. Felipe ficou congelado, vendo as pessoas que ele assumia serem seu público fiel se voltarem para mim. Pela primeira vez, o holofote não era dele. 10 minutos depois que Felipe saiu furioso pela segunda vez, o elevador tocou mais uma vez. A sala silenciou. Ricardo e Linda Santos entraram no loft, como se estivessem entrando em um tribunal. A mandíbula do meu pai estava tão apertada que eu via o músculo saltar. A maquiagem da minha mãe estava borrada o suficiente para sugerir lágrimas, mas sua postura ainda era ensaiada. Queixo alto. Por um batimento cardíaco, ninguém se moveu. Meus pais, no meio de uma festa que eu construí sem eles, cercados pelas pessoas que eles silenciosamente descartaram. Júlia, disse meu pai finalmente, o que você fez? Não era curiosidade, era acusação. Eu dei uma festa, eu disse. Você deve se lembrar do conceito. Uma risada nervosa escapou da multidão. Minha mãe estremeceu, vendo as fotos na parede, o caos caloroso, os rostos que ela não via há eras. Quando seu olhar pousou no e-mail projetado, ela recuou como se tivesse levado um tapa. Você não tinha o direito de mostrar isso, disse ela. Aquilo foi uma discussão privada. Decisões privadas têm consequências públicas, respondi. Aquele e-mail é o motivo de eu não estar lá embaixo hoje. É o motivo de muita gente não estar. Este é o nosso aniversário, disse Ricardo.
E 35 anos. Você tem ideia de quão humilhante é ter convidados escapando para esta festa de queixas? Você quer dizer quão humilhante tem sido por anos assistir vocês fingindo que somos uma grande família feliz, enquanto metade de nós desaparece das fotos? Tio Marcos interveio. Bem-vindo ao outro lado da sua lista de convidados, Ricardo. Linda estremeceu. Nós fizemos o melhor que pudemos. Convidamos as pessoas que nos apoiam, que aparecem, que não trazem drama. A palavra drama caiu como uma pedra. Certo, porque nada diz sem drama. Como riscar o nome da sua filha e esperar que ela seja educada demais para fazer cena? Os olhos dela brilharam. Você sempre foi difícil, Júlia. Sensível demais. Você faz tudo ser sobre você. Respirei fundo. Sabe o que é engraçado? Eu passei anos tentando não fazer nada ser sobre mim, faltando a eventos para você não ter que se preocupar com minha estranheza, me encolhendo para o Felipe brilhar. E quando eu finalmente faço algo nos meus termos, você chama de drama. Pela primeira vez, algo como dúvida surgiu nos olhos dela. Isso não é justo, sussurrou ela. Nós sempre amamos você. Amar alguém e enxergar alguém não são a mesma coisa, respondi. Eu aparecia. Vocês é que não notavam porque eu não estava vestindo um terno e apertando as mãos dos seus clientes. Camila deu um passo à frente. Eles fizeram a mesma coisa comigo. Só doeu menos porque não sou filha de vocês. Sabem como é ficar em casa se perguntando o que fez de errado, só para descobrir que seu convite se perdeu pela terceira vez. A sala se apertou ao redor dos meus pais. Os funcionários do hotel, que tinham vindo atrás, saíram de fininho. Meu pai pareceu envelhecer 10 anos em segundos. Então, o que agora? Perguntou ele, em algo próximo à exaustão. Você provou seu ponto. A família toda viu. O que você quer, Júlia? Um pedido de desculpas? Que a gente cancele o resto da noite? Eu quero que vocês admitam, eu disse lentamente, em voz alta para todo mundo, que isso não estava na minha cabeça. Que vocês favoreceram o Felipe, que excluíram pessoas para proteger a imagem de vocês, que isso foi errado. A sala prendeu a respiração. Minha mãe engoliu em seco, aproximando-se do centro. Nós o favorecemos sim, disse ela, cada palavra parecendo custar caro. Achamos que colocar energia no filho que se encaixava no molde fazia sentido. Dissemos a nós mesmos que você estava bem. Dissemos a nós mesmos que os outros entenderiam. Nós estávamos errados. Ricardo assentiu rigidamente. Estávamos errados. E, se esta noite serve de indicação, estivemos errados por muito tempo. A admissão não desfez nada, mas mudou o peso. Não estava mais tudo em cima de mim. A história finalmente pertencia a todos na sala. Meus pais não foram embora imediatamente. Linda sentou-se em uma das cadeiras dobráveis, a mesma que ela teria desprezado horas antes, e observou as pessoas tirando fotos bobas. Ricardo ficou encostado na parede, absorvendo as fotos, o e-mail, o jeito que as pessoas gravitavam para perto de mim. Você fez tudo isso em uma semana? Perguntou ele. Não era acusação, era admiração. Com ajuda, respondi. Ele olhou para mim. Você é boa nisso. Organizar pessoas, criar algo que parece real. Parte de mim quis dizer. Eu sempre fui boa em coisas. Você só nunca perguntou quais eram. Em vez disso, disse. Fiz porque cansei de fingir que não me importava. Eu sei que não conserta nada, disse ele. Mas eu sinto muito, Júlia. Não só por hoje. Pelo padrão. Por fazer você sentir que não havia lugar para você na nossa mesa. Eu acreditei nele. Em parte, ele não era um vilão de filme. Era um homem que se convenceu de que priorizar o filho brilhante era prático, não cruel. Linda se juntou a nós. Não sei como desfazer o que fizemos, mas não quero que essa seja a história que nos define para sempre. Se você estiver disposta, eu gostaria que tentássemos de novo, de um jeito diferente, com menos marca. Não dei a eles uma resposta fácil. Estou disposta a tentar, eu disse. Se tentar, significar mais do que algumas ligações culposas. Significa conversas honestas. Realmente ouvir, quando eu digo que algo dói. Significa não apenas me espremer na foto, mas mudar o jeito que vocês veem a família. Eles assentiram. Mais tarde, quando a multidão diminuiu e as pessoas me abraçavam para se despedir, Camila apertou minha mão. Obrigada por fazer o que eu nunca tive coragem. Por dizer em voz alta.
Bia se jogou ao meu lado no chão. Você sabe que essa vai ser uma daquelas histórias que as pessoas vão contar por anos, né? A noite em que a Júlia deu uma festa no andar de cima e quebrou o mito dos santos ao meio. Eu ri, exausta e estranhamente leve. Deixa eles contarem. Talvez o próximo garoto que se sentir invisível na própria família ouça isso e perceba que não é louco por querer mais. Pensei no início de tudo. Meu irmão me zombando por um cartão de mesa faltando. No fim, o cartão faltando foi a parte menos importante. O que importou foi que parei de esperar permissão para aparecer. Eu conquistei meu próprio espaço. Como eu disse no último brinde, para todos que já foram informados de que são demais ou insuficientes para sua própria família, que vocês encontrem salas onde não precisem se encolher para serem amados. Sangue não é a única coisa que faz uma família. Respeito faz. Escolha faz. Estar presente faz. Lá embaixo, os funcionários do hotel empilhavam cadeiras vazias em um salão meio deserto, limpando uma festa que seria lembrada pelos motivos errados. A nossa, eu suspeito, seria lembrada pelos certos. E agora eu te pergunto, você já conseguiu perdoar sua família depois que eles finalmente admitiram o dano que causaram? Ou você teve que construir uma definição de família totalmente nova para sobreviver?